Opa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo de como integrar uma API com uma API através do ServiceNow. A gente vai fazer hoje através de um client script, tá? Dentro do nosso item de catálogo. Ele está aqui já aberto na tela e a nossa ideia é aproveitar esse campo CEP aqui para me ajudar. Quando eu digitar um CEP aqui, o que eu quero que aconteça? Que ele abra aqueles campos, né? Em sequência, lembra, de logradouro até esse estado, ele abre esses campos e além de abrir esses campos, ele preenche automaticamente as informações de rua, estado, cidade e o complemento seja preenchido pelo usuário, tá bom? E como é que eu consigo fazer isso? Justamente através de uma integração com a API, tá bom? Tem essa API aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a ViaCep, que ela não precisa de autenticação para poder fazer requisição a ela, e ela retorna para a gente justamente um objeto semelhante a esse aqui, ó, com algumas informações que a gente consegue usar, que é o logradouro, complemento, a gente não vai usar, o bairro, localidade e o estado, tá? Então, bem legal para a gente consegue aproveitar essas informações aqui e jogar em cada campo que a gente tem no nosso formulário. Então vamos lá, como é que funciona no ServiceNow essa integração com APIs externas, né? Com a API interna é fácil, tem o Glide Ajax, tem o Glide Record, tem algumas APIs, mas com uma API externa, como é que eu faço isso? Justamente o ServiceNow oferece para a gente uma outra API, que é essa REST Message V2, que ela justamente serve para a gente fazer requisição a uma API externa e trazer essa informação para dentro do ServiceNow, tá? Então tem o site dela aqui, tá? A documentação oficial dentro do develop.servicenow. É bem interessante porque vocês conseguem ver aqui alguns exemplos, alguns métodos, o execute, tá? Get endpoint, get request body, todos os métodos que a gente vai conseguir usar, que a gente vai aproveitar nesse nosso código, tá? No nosso client script e no nosso script include. Então é importante, gente, falar que quem ainda não viu o vídeo anterior, tá, que eu fiz sobre Client Script aqui nessa mesma playlist, é interessante dar uma olhada, porque lá eu falei um pouco sobre Glide Ajax e Script Include com Glide Record, Script Include, Server Side, Client Side, então é interessante dar uma olhada nessa playlist, dar uma olhada necessariamente nesse vídeo em específico, para poder entender um pouco melhor do que eu vou fazer aqui, tá, porque a gente vai usar o Glide Ajax de novo, que é um Client Script, e também o Script Include para poder ter o nosso método lá de fazer a requisição à API, tá? Então, só explicando brevemente para vocês, eu vou criar um vídeo sobre API e tal, mas brevemente como é que funciona, né? A gente tem uma API que fica do lado do servidor aqui e existe um protocolo que é o HTTP, que a gente consegue se comunicar dentro da web, tá? Então também tem o REST, que a gente consegue fazer um get, um post, um put ou um delete através de uma requisição HTTP a alguma API, e é justamente isso que eu vou fazer. Através do meu cliente, né, que é o meu client script, eu vou fazer uma requisição, tá? Para o nosso lado do servidor, que é o nosso script include, e dentro do método no script include eu vou fazer uma requisição para uma API externa, que é justamente uma requisição HTTP REST. Nesse caso, como eu vou trazer informações de uma API externa, é o get aqui, tá bom, pessoal? Para poder justamente a gente fazer o get lá e puxar as informações. A gente manda o valor do CEP e recolhe os outros valores de logradouro, cidade, etc. Tá bom? Então, vamos colocar a mão na massa. Aqui no nosso item de catálogo, eu vou criar um novo client script, tá? Esse client script, ele vai ser justamente para o preenchimento automático do endereço. Pronto. Ele vai ser um client script do iType all, né? Porque vai ser pegar no portal, back-end, etc. E ele também vai ser um client script on-change, tá? Quando eu tiver mudança no meu CEP, eu vou rodar e executar esse client script. Eu quero que ele fique também sendo executado na RTM e na sctask. E aqui eu já posso começar a escrever o meu código, tá? Como eu falei com vocês no início do vídeo, eu vou ter aqui dentro um Glide Ajax. Então, como é que vai funcionar? Eu vou primeiro começar aqui o meu Glide Ajax, tá? Var.ga é igual a new Glide Ajax.
aqui dentro eu vou colocar o meu script include dentro de aspas simples. Aqui dentro eu vou adicionar o primeiro parâmetro. Meu primeiro parâmetro é o sysparmName, lembra que é o nome do método? SysparmName. Eu vou colocar o meu método aqui. Nesse caso eu vou ter um método. Eu vou colocar primeiro aqui só string para a gente acabar de colocar o cabeçalho no Glide Ajax. Outro parâmetro que vai ser justamente o meu CEP. Então aqui o sysparmCEP, que vai receber o new value, que é justamente o meu CEP. Como a gente falou na aula anterior, como eu estou colocando aqui o onChange pelo CEP, o meu new value é necessariamente o CEP. Aqui eu vou botar o getXML e minha função de callback. Pronto. E agora vou criar essa função aqui, né? Function callback. Tem uma resposta. Response. Vou escrever em inglês aqui mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai pegar uma resposta, né? Answer. Vou declarar, né, essa variável de resposta. E vai pegar justamente o response. Ponto. Response xml. Ponto. Document. Isso está no cabeçalho lá do Glide Ajax, tá bom, pessoal? Vocês não precisam gravar isso. Basta ir lá na documentação e colar aqui. Que eu quero buscar a tag answer dentro do meu XML e trazer para minha variável answer. Pronto. Esse é o início do nosso Glide Ajax e agora eu vou lá no script include para poder criar um para gente, para essa integração. Eu criei um novo aqui, tá? Vou colocar aqui a via CEP, que é o nome da API, Integration Ajax, porque ele vai ser chamado pelo cliente. Marquei a tag aqui, pode ser disponível para todas as aplicações e os escopos. E aqui no meio, como eu falei no vídeo anterior, eu começo a escrever meus métodos. E qual o primeiro método que eu vou criar, tá? Nesse caso aqui, eu poderia separar e criar, igual que eu fiz lá no outro vídeo, que eu separei para criar vários métodos, né? Se eu quero pegar a rua, eu crio um método. Se eu quero pegar a cidade, eu crio outro método. O bairro, outro método. Eu vou seguir semelhante aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que usar essa API aqui, né? A REST Message V2. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, tá, gente? Como eu já falei no outro vídeo, eu vou fazer aqui uma função, tá? Uma função que é só para ser utilizada dentro desse script include, tá bom? Vou dar um zoom aqui. Só para ser usada dentro desse script include. E eu quero que justamente ela realize a requisição HTTP, tá? Então vou declarar ela aqui já como uma função. Isso eu estou fazendo, pessoal, porque eu vou ter vários métodos com o mesmo cabeçalho da minha API REST Message V2. Então por isso que eu já estou criando aqui dentro essa função para poder reaproveitá-la em todos os outros métodos. Primeiro aqui eu vou criar, né, uma variável base URL para eu poder receber justamente o valor do endpoint dessa API. Deixa eu ver aqui qual é o endpoint da API. É justamente esse aqui, ó, via CEP. Ele entrou aqui. Pronto, vou copiar aqui pra gente e colar aqui dentro de aspas simples, tá? Aqui, ó, se vocês forem observar na documentação, esse valor aqui que tá 0, 100, 1000 é justamente um CEP com 9 dígitos aqui no meio. Mas esse CEP ele vem, né, a partir de ele vem a partir do nosso Glide Ajax, do new value. Então vamos continuar aqui. var CEP é igual ao this ponto
get parameter, para eu puxar o parâmetro que eu declarei lá dentro do meu Glide Ajax, que é aquele sysparm_sep, ó, aqui dentro. Copio e colo aqui. Tá bom. Beleza. Aqui, como é que funciona a API, né? Na API, a gente manda uma requisição, né? Mas para isso, a gente tem que ter um endpoint. E o endpoint, ele colocou um exemplo aqui justamente de como tem que ser composto o endpoint. Então, tem que ter a base da URL, que é o viacep.com.br/ws, o cep/json, tá? Então, eu tenho que compor essa URL aqui também. Como eu faço isso? Eu vou compor já aqui a minha URL mais para frente. Só que aqui, o que acontece? Quando a gente manda uma requisição, a gente tem uma resposta, certo? Então, também tem que declarar uma variável para essa resposta. Quando essa resposta retorna, ela, naturalmente, ela traz um objeto para mim aqui, ó. Traz um objeto, tá? Que é o body da resposta. E também ela tem o status. Se ela conseguiu ser aprovada ou não na transação, ela chegou no servidor e ela foi aprovada, então ela volta com status para mim. 200 de ok, por exemplo, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quando a gente faz uma requisição HTTP REST, ela tem alguns status codes e quando dá certo, na maioria das vezes é o ok, que é o 200, ou também pode dar alguns tipos de erro, que é 400, 500, etc. Tem como pesquisar isso na internet para ver o código direitinho. Então eu tenho que declarar essas variáveis aqui também de resposta, response status e também o meu body, que é meu objeto de retorno da API. Tá, mas vamos seguir aqui primeiro. Eu já vou criar aqui um var request e instanciar a minha REST message v2. Deixa eu ver aqui na documentação. Ó, é assim que eu instancio a minha REST message v2, tá? Eu vou copiar essa parte aqui e a gente joga aqui. Pronto. usn_ws.hashMessagev2. Beleza, já instanciei ela dentro da minha variável request. E aqui eu boto um request ponto o set http method. Para quê? Porque eu tenho que setar qual o método HTTP que eu quero fazer essa requisição. Eu quero fazer um get, justamente para poder buscar informações. E aqui eu boto um request ponto set endpoint. Set endpoint. E aqui dentro eu tenho que colocar o URL desse endpoint. Tá bom, eu tenho aqui em cima a minha URL base e tenho o meu CEP. Se vocês forem perceber, aqui eu tenho a base URL que é desse jeito. Só que eu tenho que incluir o CEP aqui dentro. Então como é que eu posso fazer aqui? Eu posso apagar essa parte aqui, tá? E aqui o que eu faço? Eu concateno. Primeiro eu chamo a minha base URL. Base URL, tá? E concateno com o CEP. E depois concateno no final com uma string /JSON. Necessariamente vai ficar assim no final das contas, ó. Vai ficar exatamente assim no final das contas. Se a gente for ver aqui, eu vou botar um comentário só para poder a gente comparar. Vai ficar o meu viacep, minha base URL aqui, ó. Justamente a minha base URL, o meu CEP e o meu /JSON, tá bom? Então é isso que tem que ficar. Pronto, eu já setei meu endpoint. Aí agora eu tenho que declarar a minha variável de resposta, porque eu já posso fazer a minha requisição, né? Então var response é igual a um request.execute. Aqui nessa linha eu estou executando a minha requisição. Então quando o código passar pela linha 11, que essa é a minha linha, ele vai executar minha requisição e eu quero que ele salve o retorno dessa requisição justamente nessa minha variável response, que eu acabei de declarar, tá? Então vamos lá. Eu também quero declarar agora o meu HTTP response e status. Por quê? Eu executei, né?
eu executei a minha resposta aqui, eu executei minha requisição e salvei na resposta, e eu sei que ele tem um status, tá? Get status code. Então aqui eu consigo ter e salvar numa variável específica só o meu status code. E aqui eu vou declarar uma outra variável, que é o do body, que eu vou declarar justamente a resposta, o body da minha resposta. Response.get body. E é isso. Aqui ele já declara para mim, ele já traz para mim, né, e salva na minha variável body o meu objeto que veio de retorno da API. No caso, esse aqui. Só que é interessante, esse aqui é um ponto interessante que daria erro no código se a gente não colocar um passo. Quando a gente faz essa requisição, a gente faz a requisição HTTP REST e ela retorna para a gente um JSON, tá? Que é um formato de dados, que ele parece um objeto JavaScript, tá bom? Só que ele é string. Você pode ver aqui, ó, que cada chave desse objeto é uma string. E ele traz para mim, na resposta da API, justamente um objeto string, que é um JSON. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui dentro tornar esse JSON em um objeto JavaScript, para que eu possa manipular as informações dentro dele. As informações de endereço, de logradouro, de cidade, etc. Então eu posso usar esse JSON.parse aqui, que é uma funcionalidade do JavaScript, para poder transformar um JSON em um objeto JavaScript, tá? Então pronto, usei aqui, vou dar um ponto e vírgula que eu esqueci. Pronto, e salvei ele dentro. E aqui eu vou colocar um return, tá? Na minha função, esse aqui é o return da minha função realizar requisição. Esse return, o que ele vai ter dentro? Ele vai ter o meu status, porque eu vou usar mais para frente. O meu status. Então, bota a chave e o valor, a mesma informação. E ele também vai retornar o meu objeto body, que eu acabei de pegar aqui. Pronto. Ele vai retornar para mim desse jeito. E aqui agora, vou só formatar o código. Aqui agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar cada método para poder puxar cada informação desse meu objeto body aqui, que teoricamente ele vai trazer um objeto, um JSON parecido com isso, que eu transformei em objeto. Então eu consigo puxar informação de logradouro, bairro, localidade, estado e etc. Então aqui eu já consigo criar cada método. Por que eu estou separando em vários métodos, tá, pessoal? Porque é interessante, caso mais para frente eu queira puxar só informação do meu bairro. Eu tenho um método para isso. Caso eu queira puxar informação da cidade, só da cidade, eu também tenho um método para isso. Então a gente pode começar aqui com o método buscar rua. Buscar rua, function. Vou botar uma vírgula aqui, que é o método, né? E aqui que é o que eu posso fazer, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Primeiro eu vou colocar, né? This, vou já executar a minha função this.realizar requisição. This.realizar requisição. Beleza, eu executei ela. Eu posso ver aqui em cima que essa minha função ela retorna, né, um objeto com dois parâmetros, o response code e o body. Então eu vou salvar ela numa variável resposta. Tá? Salvei ela na variável resposta. E aqui eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo fazer um if resposta ponto. O status code for igual a 200. Eu quero que ele retorne para o Glide Ajax, né, puxar esse método buscar rua. Eu quero que ele retorne justamente o resposta, que é o meu objeto, ponto, body, que é uma das chaves, e o logradouro, deixa eu ver se é logradouro, que é a minha rua. Ponto. Beleza. Por que eu coloquei esse if resposta status code, response status é igual a 200? Lembra que eu tinha dito
que uma requisição HTTP, quando a gente faz, né, do cliente para o servidor, que é a API no caso, ela pode dar certo como pode dar errado? Então, quando ela dá certo, naturalmente vem um status de OK, que é o valor 200. Quando ela dá errado, dá um outro status que é diferente de 200, tá? Podem ser alguns valores. Mas o certo é que quando dá certo, quando a requisição tem sucesso, o status code dela é 200. Então, por isso que eu coloquei aqui desse jeito, tá? Então, botei se for 200, ele vai retornar para mim a resposta, tá? Ponto body, ponto logradouro, porque vai ter um objeto parecido com esse aqui, e eu quero que ele acesse dentro do objeto body a chave logradouro. Tá bom, beleza, é esse aqui o método, e agora eu vou replicar esse método para as outras chaves, para as outras informações do meu objeto, de acordo com o que eu tenho. Eu tenho o bairro, né? Eu tenho um bairro, e aqui eu tenho que trocar, né, para bairro, na chave que vai puxar dentro do objeto. Eu tenho a cidade. E aqui na cidade é São Paulo, localidade. Eu tenho estado, né? Estado. Estado não é estado aqui no objeto, o estado é UF. UF. Tá, então eu tenho estado, cidade, bairro, rua. Ok. Eu tenho os 4 na verdade. Vou formatar o código aqui de novo e salvar. Pronto. Salvei aqui e vou voltar agora no nosso Glide Ajax para a gente continuar ele. Vou expandir aqui. Eu já posso continuar no meu Glide Ajax porque agora eu tenho já tudo pronto, tudo montado do meu script include. Eu posso colocar esse Glide Ajax dentro de uma função também, já que vou ter que chamar vários métodos e o cabeçalho do Glide Ajax sempre vai ser o mesmo. Então vou criar uma função aqui que vai ser a function. Buscar informação endereço. Pronto, agora eu boto ela inteira dentro das chaves. E ela de novo, né? No outro vídeo eu falei disso, ela vai ter um método que eu já até preenchi aqui, ó, dentro do meu parâmetro sysparmName. E vai ter também uma variável, tá? Por que variável? Porque eu sei que aqui dentro eu vou ter que setar valores. Então, se eu vou ter que setar valores e vai ser de forma repetitiva, né? Eu vou chamar essa função de acordo com cada variável. No logradouro, eu vou colocar na variável logradouro. Na cidade, eu vou colocar na variável cidade. Então, eu já coloco aqui um segundo parâmetro que é variável, tá? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, já declarei a minha resposta, né? Para puxar do XML. E ela vai puxar, né? De acordo com o método, ela vai trazer cada valorzinho de cada variável para mim, de cada chave do objeto, de cidade, etc. Então eu consigo colocar aqui if, se tiver resposta, né? Se ele retornar uma resposta válida, o que eu faço? Eu dou um g.form.set value da variável, que no primeiro caso é a rua, no segundo caso é o bairro. Eu mudo para o valor da answer. No caso aqui, se for a rua, se for o método getRua, ele vai colocar aqui o logradouro e vai trazer o valor do logradouro que retorna aqui do meu script include dentro do meu método buscar rua, tá? Dentro dessa linha aqui. Então é isso, tá aqui direitinho. E agora que eu já coloquei aqui, né, direitinho, o que eu vou fazer é aqui em cima declarar essa minha função para cada um dos métodos que eu tenho lá. Então vou colocar aqui, são 4 métodos, já vou colocar aqui, né?
São 4 métodos, né? Já vou substituir aqui para mim no primeiro, que é buscar rua. Buscar rua. Meu segundo é buscar bairro. Buscar bairro. Meu terceiro, buscar cidade e buscar estado. Deixa eu já copiar aqui. Então, buscar cidade e buscar estado. Beleza, e aqui é de acordo com cada variável que eu tenho, né? Então vamos lá. Eu posso colocar aqui da rua, que é Logradouro. Bairro, é bairro mesmo. O nome da minha variável no item de catálogo, né? Cidade, é cidade mesmo. Cidade. E o estado, no meu item de catálogo, é realmente estado. Não é o F igual vem no meu... Vou salvar aqui, igual vem no objeto da API. Pronto, agora vamos aqui recarregar o nosso item de catálogo no portal. Pronto. Agora eu vou digitar um CEP aqui, válido. E ele já recarregou para mim aqui direitinho, com o nome do logradouro, do bairro, da cidade e do estado. Tranquilamente. Esse aqui é um CEP válido, então ele funcionou direitinho. Se não for um CEP válido, ele não vai preencher para mim e vai dar um erro. No caso aqui ele não vai dar um erro, não deu erro porque eu não coloquei nenhuma cláusula, né, de a gente fazer alguma coisa caso ele não ache o CEP. Então a gente pode fazer isso agora. Deixa eu expandir aqui de novo meu Glide Ajax. Para contornar, né, nesse caso de ser um erro, o que eu posso fazer aqui? Se ele tiver resposta, ele seta o valor na variável. Se não tiver resposta, o que ele deve fazer, né? Ele deve limpar o campo do CEP. Quero que ele limpe o campo do CEP. Por que eu quero que ele limpe o campo do CEP? Porque aí vai limpar todos os campos de endereço, né? E ele vai também dar uma mensagem de erro para o usuário entender que o CEP foi inválido. Então vou colocar aqui um show field message. Show field message. Primeiro parâmetro é o nome da variável. Segundo parâmetro é a mensagem. E o terceiro parâmetro é aqueles 3 tipos, né? Info, warning e error. Verde, amarelo e vermelho. Eu vou colocar um do erro aqui, porque é justamente um erro que eu quero apontar. E a minha mensagem pode ser o CEP. Aí eu vou botar o valor do CEP aqui entre aspas. O CEP. Concatenar com a variável CEP aqui para mim. Ficar bonitinho, né? O CEP. CEP. Não é válido. Não é válido. Beleza. Ponto final. Então vai ficar o CEP, né? E tem um espaço aqui para concatenar com o CEP e ter o espaço direitinho. Não é válido. E o CEP está entre aspas duplas lá no texto, que virou uma string aqui, porque está dentro das aspas simples. Beleza. Então ele vai poupar esse erro para mim. Só que aqui eu tenho que colocar uma validação, tá? Eu tenho que colocar uma validação, por quê? Porque eu tenho que exibir isso só se o valor do CEP for diferente de vazio. Então eu vou colocar aqui um if. Para ele só exibir essa mensagem de erro se for diferente de vazio, né? Porque se for vazio, o CEP é inválido porque ele está vazio. Então eu só posso exibir essa mensagem se o CEP for diferente de vazio. Na verdade, esse meu item tem que ficar aqui em cima. Deixa eu formatar o texto aqui direitinho, tá? E aqui, antes do else, eu vou declarar uma variável var CEP e vou puxar o valor do CEP para poder popular ali na mensagem sem precisar concatenar ali o gform, etc, tá? Se eu não tivesse salvo isso aqui,
nessa variável CEP, eu teria que aqui dentro, ó, eu teria que copiar esse valor e jogar ele aqui dentro. Mas fica mais bonitinho chamar a variável que eu declarei aqui em cima. Vou colocar aqui, na verdade, valor CEP, para ficar diferente do nome da variável. Para ficar diferente, na verdade, do name da variable. Então, if valor CEP for diferente de vazio, aí sim ele vai executar esse clear value e também colocar a mensagem de erro lá para mim. Pronto, a princípio tudo certo, então agora a gente já pode salvar aqui e testar lá no portal. Deixa eu recarregar a página. E agora, caso o CEP esteja errado, ele vai me apontar, me acusar o erro. Quando o CEP está certo, ele funciona direito. E se o CEP estiver errado, ele mostra para mim que o CEP, aí coloca o CEP ali que eu digitei errado, é inválido e limpou também o campo de CEP aqui para mim, tá? E consequentemente, como ele apagou o valor aqui, ele ocultou os campos. Tá bom, show de bola. Então tá funcionando direitinho como deveria funcionar. Show de bola, gente. Funcionando direitinho, então, o nosso item de catálogo e funcionamento. E agora uma parada legal, que já tá pronta, na verdade, mas eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer agora num client script também, que é um client script simples, para poder concatenar essas informações do endereço aqui a partir do momento que eu digite o complemento. Ele aparecer aqui embaixo para mim concatenado. Vamos abrir nosso item de catálogo de novo. Ele abriu aqui para mim. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, um client script que ele está desativado, tá bom? Porque eu criei e deixei desativado para poder ativar com vocês, tá? Como é que ele funciona? Ele é um client script onChange no campo complemento, tá bom? E o que ele faz, tá? Ele basicamente vai verificar se teve um novo valor. Ele vai puxar o valor de cada variável ali do endereço, incluindo do CEP. E aqui embaixo, ele só cria uma string concatenada direitinho, tá? De cada valor certinho. Só isso, gente. Aí eu ativei aqui, vou salvar para poder conferir com vocês no portal. Deixa eu recarregar aqui o meu portal. E agora vim aqui embaixo. Dá -1, vai botar um CEP válido. Ele preencheu tudo certinho. E aqui, ó, o meu campo endereço tá certinho, ó, com cada campo concatenado perfeitamente, ó. Eu coloquei a rua, que é o Logradouro, vírgula, complemento, hífen, o bairro, hífen, a cidade, barra estado e entre parênteses o CEP, que foi digitado aqui em cima. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Foi um prazer fazer essa série de vídeos até agora com vocês. Eu vou continuar nessa playlist. Espero que vocês estejam gostando muito, tá? Dê um joinha aí, dê seu feedback nos comentários. Qualquer dúvida, até de vídeos anteriores, pode colocar para mim no comentário. Pode também colocar alguma sugestão, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.